Olá, sejam muito bem-vindas a mais um podcast. Hoje, muito especial aqui em Florianópolis, para receber uma convidada que é uma inspiração, né, nesse mundo do autoconhecimento. Ela é referência em ajudar mulheres a reconstruírem suas vidas após viver a dor da separação. E esse vai ser o tema do episódio de hoje. Seja muito bem-vinda, Liz. Muito bem-vinda. É uma honra, é uma alegria estar aqui contigo, né? E eu gostaria de iniciar esse momento pedindo que você contasse um pouquinho da tua história, o que te trouxe esse trabalho lindo, né? Eu te acompanho há tanto tempo. Sim. E para mim, você é sim a maior referência pela profundidade, pela autenticidade e pela verdade com que tu realiza esse trabalho. E eu queria muito que tu contasse como que tu chegou até aqui. Obrigada. Primeiro, obrigada por esse convite. É uma alegria estar aqui falando um pouco sobre o meu trabalho, né, para a tua audiência, para as mulheres que buscam a tua ajuda enquanto profissional para se desenvolverem. Eu comecei realmente no digital lá em 2014, falando sobre como superar uma separação, porque eu vivi essa dor, né, ainda no meu primeiro casamento, quando meu filho ainda tinha 1 ano. E então eu estava morando na Itália e estava me formando em psicologia e queria muito começar a trabalhar, né, na internet. Estavam começando assim os primeiros movimentos de marketing digital na internet, as pessoas estavam falando em lançar cursos, tal. E esse movimento fez sentido para mim. Eu estava morando fora do país, queria trabalhar com o público daqui. E aí eu montei um canal no YouTube e comecei a falar sobre um pouco da minha história, né, sobre como foi para mim separar com um filho de 1 ano, o quanto foi difícil. Eu lembro que na época eu pensava assim, tem tantos profissionais que ajudam, que dão assistência nessa hora, mas muito para a parte material, né? Ou para a guarda, a parte jurídica, né? Que você olha, cuida dos bens, das guardas, dos direitos, deveres de cada um. Mas eu pensava, né? Talvez, é claro, é fundamental que a gente possa buscar ajuda nesse momento para olhar para isso. Mas a parte mais afetada, né? Que são as nossas emoções, que é a nossa estrutura psíquica, e que é o que é mais difícil para a gente recuperar, a gente não está acostumado a falar sobre isso e olhar para isso, né? E quando eu comecei a falar e comecei depois a divulgar o meu curso, que foi a primeira turma do Separei Agora, foi julho de 2015, nos meus anúncios era muito engraçado, assim, porque eu recebia muito hater, assim, muita gente falando mal, falando que eu estava fazendo apologia ao divórcio, que eu devia era tratar a mulher que tinha câncer, não a mulher que estava se separando, coisas desse tipo, sabe? Eu percebi o quanto o assunto divórcio ainda tinha um tabu, sabe? O quanto as pessoas ainda tinham medo de falar sobre isso, porque é um momento da vida. Isso está na literatura, né? É um momento da vida onde a gente tem os mais baixos índices de autoestima, mas também um momento da vida onde a gente se acha um completo fracasso, né? E ninguém gosta de expor os seus fracassos, né? A gente prefere expor uma relação superficial e às vezes até mentirosa que a gente tem, do que acabar com aquela relação e assumir que deu certo por um tempo, mas que teve um final e que agora eu vou precisar recomeçar de um outro jeito. Então a gente prefere viver, né, no mundo de tentar aparentar que tem uma relação, uma família, porque isso ainda dá um status social na nossa sociedade, né, na nossa cultura. Então eu sempre falo que até que hoje assim as coisas estão um pouquinho, sabe, Kelly? Eu estou falando de 2014, 2015, são quase 10 anos atrás, né? Então, as próprias mulheres divorciadas tinham um preconceito com elas mesmas, assim como eu também tinha. Assim como as mulheres se sentem um fracasso e têm vergonha às vezes. Então eu comecei a falar sobre isso, sabe? E foi um romper, né? Foi um romper. E é claro que depois disso eu fui percebendo que a necessidade era muito clara, né, de olhar para isso, porque separar, romper uma relação amorosa, acabar com um vínculo, não é só sobre um coração partido,
né? Não é só sobre não vou mais ter aquela pessoa ao meu lado. É sobre isso, que já é difícil pra caramba, mas é sobre todo um ideal de vida. Né? Sobre toda uma construção, um projeto. Eu sempre falo, né? Ninguém coloca lá no seu quadro dos sonhos, eu quero casar, ficar 15 anos casada, e daí depois disso eu quero me separar, porque daí eu quero fazer outras coisas na vida. Não! A gente casa pro felizes para sempre, pro até que a morte nos separe. Então, Kellen, ninguém está preparado para viver uma separação. Essa é a grande verdade. E quando isso acontece, a gente fica completamente perdida, sem saber o que fazer, sem saber por onde recomeçar, e se sentindo, sim, muito fracassada, né? Muito inadequada. Tanto no nosso núcleo familiar, e é claro que dependendo do sistema familiar de cada um, isso pode ser pior ou melhor, né? Então, por exemplo, na minha família eu era a segunda pessoa a se separar, de todas as gerações da minha família, sabe? Tinha só um homem se separado e eu era a primeira mulher se separando na minha família. Né? E quando eu falei para minha mãe que ia me separar, ela disse, mas para quê? Os homens são todos iguais. Você vai sair desse, vai cair num outro, que vai ser a mesma coisa. Para com essa besteira. Normalizado. É ficar isso, numa situação isso, assim. Isso, exatamente. Não tá bom, mas é isso aí. Se conforma e vai mudar. Só o marido vai continuar a mesma situação. Isso. Então eu diria que eu comecei a trabalhar com isso por conta de uma dor pessoal mesmo, que eu vivi. E talvez esse seja o maior elo entre eu e as mulheres que me seguem ou que vêm, que se tornam minhas alunas, né, ou minhas pacientes. Eu acho que é essa identificação, sabe? Eu acho que é isso, assim. Eu também vivi na minha pele. É legítimo, né? Eu também senti o que grande parte delas sentem, o que você sentiu na tua separação. Então, é isso que conecta, né? É isso que... Essa dor que tem aí, ela também já existiu aqui, né? E isso cria muita conexão. Isso dá muita legitimidade, eu acho, para esse trabalho, sabe? Que eu faço, então, durante todos esses anos. Eu fico até emocionada de te ouvir falar, porque realmente, como poucas pessoas, né? E eu não estou falando só isso porque eu estou aqui na tua frente. Eu te sigo realmente há muito tempo, desde que tu fazia vídeos lá na Itália. E na época eu era casada, mas eu acho que o que me encantava de assistir os teus vídeos, mesmo eu não sendo, né, essa cliente ideal, né, essa mulher que realmente estava vivendo aquela dor, né? Talvez naquele momento tu não estivesse falando diretamente comigo porque eu não estava vivendo. Mas eu sentia tanta verdade, tanta... E realmente, assim, aquela coisa, né, de tu saber que tu tá vivendo aquilo e tu saber entender uma empatia muito grande com a dor de outra mulher. Mas na época também eu tive crises no casamento, então sempre, né? Eu estava ali namorando teu trabalho. Eu acho que eu comecei a te seguir em 2015. E claro, nesses últimos anos, né, o teu conteúdo, né, e a tua pessoa, enfim, né, porque tu é uma inspiração realmente, me alcançou profundamente, né? Porque faz um pouco mais de 1 ano e meio que eu passei por uma separação. E tudo isso que tu falou agora, Liz, faz muito sentido, né? E já responde até algumas coisas que eu ia até te perguntar, porque eu tenho seguidoras, tenho amigas vivendo nesse momento uma situação, né, de divórcio, enfim. E o que elas me relatam? Nossa, uma até me disse outro dia, não é ele ir embora, não é o casamento. É a família. Isso. É perder a Isso família, pega muito pra o mulher. sonho da família. Pegou muito para mim isso também. Claro. Pegou isso para mim. E que bom que tu tomou essa decisão numa época em que estava todo mundo fazendo vistas grossas, né, para esse assunto tão tabu, porque tu deu liberdade para tantas mulheres, eu imagino, porque eu vivi muito essa dor, de a gente poder colocar isso para fora. Porque é uma dor muito subestimada. Muito. Tem um vídeo teu que eu já assisti, e eu ouvi tu falar várias vezes sobre isso, essa comparação, né, da dor
de uma separação com a dor de um luto, né? De uma morte de fato. Sim. Eu super me identifico com isso. Sim. Por quê? Eu perdi meu pai num ano e me separei no outro. Eu senti as duas dores. E por mais que eu tenho até, às vezes, uma certa dificuldade de admitir isso, de falar, mas agora eu estou falando mais, porque eu tô super empática também com a dor de outras mulheres que estão vivendo isso. Então, hoje eu tenho mais coragem, é isso que eu quero dizer. Eu tenho mais coragem de falar que sim, doeu mais a dor, o luto, né? Não que, meu Deus, o meu pai, uma figura, né, super importante na minha vida, mas parece que estava na ordem das coisas, né? Os pais vão primeiro. E a dor da separação é isso, é o projeto da tua vida, né? A tua família, teus filhos. E aí parece que o casamento termina e vai todos os teus projetos junto. Tu não sabe mais quem tu é. O que eu faço agora? Tu fica meio perdida, sem rumo. E o que eu queria te dizer assim, em relação a essa dor subestimada, né? Que é uma coisa que eu quero te falar, assim, que eu vivi isso, né? E eu gostaria de ouvir tua opinião sobre isso. Tu vai falar com uma amiga, e ainda, mesmo às vezes na terapia, me pareceu para mim, assim, que chegou um momento que aquilo já estava chato, sabe? Tu ainda está sofrendo, né? E eu sei que tenho amigas também que estão sofrendo em silêncio, já faz um tempo, porque logo no início as pessoas entendem que tu está vivendo. Ok, ela está sofrendo, está doendo. Mas passado um certo tempo, parece assim, nossa, ainda? Ainda como não... Como assim você ainda está aí, né? Como assim, né? Ainda não virou a página, ainda não trocou de livro. E essa cobrança faz a gente se sentir mais insuficiente ainda, né? Mais inadequada ainda. Essa palavra. Então, quer dizer, eu já deveria ter superado. Eu não superei ainda porque realmente eu sou uma fraca, porque eu não sei lidar com isso, porque... Como é horrível isso, né? Como é horrível. Então, às vezes, você está, sei lá, 15 anos numa relação, 10 anos numa relação, 20 anos numa relação, e as pessoas acham que em 6 meses você tem que estar ótima. Né? Como assim? 8 meses que você está... Ah, não acredito que você está nessa ainda. Né? Então, acho que você falou coisas bem importantes, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de pontuar na tua fala é justamente essa analogia que a gente usa entre o luto da separação e o luto da morte de alguém que você ama. Isso está na literatura, tá, Kelly? Não é algo que a gente acha, né? Está na literatura isso. No sentido de... o luto da separação é, sim, muito mais difícil de lidar, de elaborar e de suportar do que o luto da morte. E por que isso acontece? Porque, claro, nas duas situações você vai sentir a falta, né? Não tem mais a pessoa que você ama perto de você. Então, a pessoa que você ama morreu, você vai sentir falta, você nunca mais vai poder ter o contato. E, a partir daquele momento, você vai ter que lidar com a ausência, com a falta, com a saudade, né? Ok, o que já é profundamente doloroso e triste. Só que quando você se separa, você tem que lidar com tudo isso, com a falta, com a ausência, com a saudade, com o fato de que você não vai mais ter aquela pessoa para você poder conviver, contar. Mas você ainda tem que lidar com o que o outro está fazendo com a vida dele, com as escolhas que o outro está fazendo. E isso é devastador, entende? Porque, como a gente falou anteriormente, o divórcio não é algo que as pessoas desejam, né? Quando elas se casam. É algo que acontece quando não tem mais saída. Né? Quando, às vezes, um quer e o outro não quer. Às vezes, o divórcio não foi nenhuma coisa que foi decisão sua, foi o outro que decidiu. E você não pode controlar o que o outro quer ou não. E você vai ter que suportar a escolha do outro de não querer mais você na vida dele. Né? Ou porque realmente vocês tentaram essa relação. Não tem como. Porque você está em profundo sofrimento numa relação que não é saudável, que é tóxica, que é nociva. Então, eu costumo falar assim, né? Que
pro aspecto narcisista que nós temos, né? Então, nosso ego tem um aspecto narcisista. E para o nosso narcisismo, às vezes, é melhor que o outro morra do que o outro não queira mais ficar com a gente. Porque essa dor da rejeição é a pior facada que pode existir no nosso ego narcisista. E o como é difícil. Então, nessa quase uma década trabalhando com mulheres separadas, eu já ouvi centenas de vezes. Eu preferia que ele tivesse morrido. Eu preferia que ele não... Se ele tivesse morrido, seria muito mais fácil. Ou eu preferia que ele tivesse morrido a ter me traído. Coisas desse tipo, sabe? Por quê? Porque é muito difícil suportar esse lugar de não ser mais a escolhida ou o escolhido por esse parceiro ou por essa parceira. Né? Essa talvez seja uma das dores mais devastadoras da separação. E sim, assim, isso aí eu vou falar então assim para a tua audiência e para todas as mulheres que talvez estejam passando por uma separação e que não se sintam acolhidas e compreendidas pelo seu contexto, né? Talvez não espere isso das pessoas, porque as pessoas não conseguem lidar com a dor do outro. É muito difícil. A gente não quer ver o outro sofrendo, porque a dor do outro nos remete também à nossa dor. A escolha do outro também nos remete à nossa escolha, né? Então, não espere que as pessoas entendam o que você está vivendo, né? E um luto de uma separação, ele dura em média, tá? Porque não tem como estipular, porque isso vai de estrutura para estrutura, né? Cada pessoa tem uma estrutura diferente em lidar, elaborar e ressignificar a sua dor. Mas, em média, a gente espera que esse luto leve de 3 a 5 anos. Né, para passar por todas as fases. E as pessoas querem que isso aconteça de um dia para o outro, tipo, não vai acontecer, né? E as pessoas te dão ainda conselhos para que tu possa superar isso de uma forma, às vezes, que é totalmente desalinhada com os teus valores, com os teus princípios, e que tu pode até se ferir em seguir esse caminho. Exatamente. Né? Exatamente. Por que você não começa a sair? Por que você não arruma outro? Tudo bem, não é errado, não é. Só que, mas o que eu quero? O que é possível para mim? Né? É isso. Geralmente, quando a gente sai de uma relação assim, numa separação, a gente nem consegue pensar numa outra relação. Né? Dependendo de como é que foi o desfecho dessa relação, eu lembro que eu pensava, assim, no primeiro ano, eu pensava, eu nunca mais vou casar. Eu pensava, né? Eu nunca mais vou casar. O pensamento é de se fechar, né? Isso, porque se casar implica em eu correr o risco de viver tudo isso que eu estou vivendo de novo, eu prefiro não casar. E eu fiquei assim quase, sei lá, eu acho que mais ou menos 1 ano, eu tinha certeza que eu nunca mais ia casar. Sabe o que eu gostaria de te perguntar, Liz? Porque essa foi uma pergunta que eu te fiz, né, no grupo terapêutico das Lobas. Eu também quero falar sobre isso, né, porque também tem tudo a ver com essa questão, né? Se tu não está ao teu redor, no teu contexto, dificilmente tu vai achar pessoas que vão te entender, e às vezes tu precisa colocar essa dor para fora, e é importante que tu vá buscar ajuda, e tu está num grupo, né, num lugar, num espaço seguro, que tu possa compartilhar e ser compreendida, né? Tu possa ter voz. Mas uma pergunta que eu te fiz, e que eu sei que essa também é uma dúvida, né? Uma dor de muitas mulheres. Passado por esse processo todo tão doloroso que é a separação, como se entregar de novo? E tu me deu uma resposta maravilhosa, né? Porque eu disse, como é que eu vou confiar de novo, me entregar de novo numa próxima relação, enfim, né? Como que eu vou me abrir para isso? E eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Uau. Essa é uma pergunta muito comum, né? Lá nas caixinhas do meus stories, sempre aparece essa pergunta, né? E eu faço questão de ressaltar isso, porque essa pergunta, ela sinaliza o trauma. Né? Essa pergunta, ela mostra a cicatriz, a marca. Como eu posso confiar de novo se eu já me ferrei tanto, né? Se eu já me dei tanto mal? Como é que eu vou me entregar numa relação de novo
se ocorre o risco de eu sofrer tudo isso de novo, né? Principalmente para as mulheres que foram traídas, né? Que sofreram infidelidade na relação. Essa sequela, né? Desse desfecho, ele é muito doloroso. Mas só tem um jeito, sabe, Kelly? Não é no outro que você tem que confiar. Porque o outro não está no nosso controle. A gente precisa aprender a confiar na gente. E no que a gente se apropriou ao longo dessa relação, ao longo da dor, do sofrimento, ao longo de todo esse processo que a gente vive, né? Então, não é no outro que eu tenho que confiar. Eu tenho que confiar nos recursos que eu desenvolvi, né? Naquilo que eu vivenciei e naquilo que eu sei ou ainda não sei sobre o quanto eu sou capaz de suportar. Então, não importa se essa próxima relação que vai ser uma relação onde vai ser muito boa ou vai ser... ou eu preciso, sei lá, uma relação que eu vou ter problemas, não interessa. Assim, eu sei que não importa o que vá vir, eu estou comigo nessa e eu me apoio nesses recursos que eu adquiri. Né? Que independente do que o outro fizer, porque eu não tenho controle sobre o outro, eu dou conta em mim. De entrar e sair de uma relação, sabe? De fazer boas escolhas ou não, ou de lidar com as consequências das minhas péssimas escolhas. É em mim que eu confio. Ah, Liz, mas eu ainda não tenho essa certeza. Ótimo. Vá trabalhar isso, então. E depois, quando você tiver de posse disso, né, que você sabe o que você tem dentro de você e que não... isso não quer dizer que... tá, então é porque se eu me relacionar com alguém, essa pessoa me sacanear, eu não vou sofrer. Não é sobre isso. Porque por mais que você encontre uma pessoa muito legal, ainda assim vai ter pontos divergentes, vão ter momentos de sofrimento. Mas é sobre o que você construiu internamente a partir das dores que você já viveu, que você, então, dá conta, né, de lidar com aquilo, sendo bom ou sendo ruim, né? Então, é em mim que eu preciso confiar. É aqui dentro que eu preciso desenvolver recursos para sustentar, dar um passo numa relação e segurar o que vier, né? O bom e o ruim, né? Porque não está na mão do outro, né, Kelly? A questão é que a gente entra nas relações e a gente delega para o outro esse lugar, né? Não, mas eu preciso confiar no outro. Claro que você precisa confiar no outro, mas confiar não é controlar e nem saber que o outro nunca vai te sacanear, porque isso você não tem como saber, entende? Eu confio que esse outro também tem uma intenção de estar aqui e a gente quer seguir junto. Mas como o outro vai conduzir isso, eu não tenho como controlar. Só posso controlar aqui dentro, né? Nossa, perfeito. E uma outra coisa que eu lembro que tu me disseste, porque esse entregar, mas o que é... Tu me fez uma pergunta assim, mas o que tu vai entregar? Né? Porque o que eu vejo assim, nossa, que muito bom. Eu lembro desse dia. Eu lembro. Sim, mas o que tu vai entregar? Nossa, isso, né? Me balançou. Acho que porque você perguntou, né? Como é que eu vou me entregar para alguém, né? E a pergunta foi, mas o que você vai entregar para o outro? Quando tu me devolveu essa pergunta, pois é, o que eu vou entregar? Não preciso entregar tudo, né? Isso. Não preciso entregar tudo. Né? Não. Porque uma das coisas que você fala sempre, que eu acho incrível, né? É meio óbvio, mas ao mesmo tempo a gente não para tomar consciência disso, né? Que quando tu entra numa relação, tu continua existindo, né? Tu é tu, né? E aí tu coloca tudo no centro ali, né? Da tua vida, menos você mesma. Eu acho que a gente faz isso muito inconsciente. E aí quando esse casamento acaba, realmente fica sem chão. Não sobra nada. Não sobra nada, né? Não sobra nada. Tu tem que se resgatar. É um processo que é doloroso, mas talvez é a vida te dizendo assim, olha, você precisa se reencontrar. E então, quando você me devolveu essa pergunta, né? Você vai entregar tudo, né? Eu disse, nossa, como isso faz sentido. Porque
ok, você tem essa relação, você está num relacionamento, num casamento, num namoro, não importa. Mas você tem que ter o seu autocuidado, tem que ter um momento para você, tem que ter os seus sonhos, os seus planos individuais. Tu tem que ter as coisas que tu gosta, os teus hobbies. E muitas mulheres abandonam, meio que inconsciente, assim, vão abandonando aos pouquinhos, vão vivendo muito a vida do outro. A gente não aprende. Essa é a verdade, né, Kelly? Não. E aqui eu estou falando do lugar de mulher, né? Talvez mais para as mulheres mesmo, tá? Porque eu acho que esse é muito um lugar que a mulher ocupa nas relações. Primeiro que a gente aprende que o amor é tudo que a gente precisa, né, numa relação. Então, a gente romantiza o amor. E a gente acredita que o amor é intuitivo. Eu conheci essa pessoa, me apaixonei. Nossa, estou vivendo a maior paixão da minha vida. Pronto, é o homem da minha vida, é a mulher da minha vida. É isso. Agora a gente vai construir uma vida junto. E a gente vai nesse movimento de colocar daí a relação no centro da nossa existência e a nossa vida faça ser, como eu sempre falo, né, orbitar em torno dessa relação. E aí a gente fica sempre em segundo, terceiro, quarto plano, né? Então, é o casamento primeiro, depois é o parceiro e os filhos. E a mulher está sempre com o que resta para ela, e olha lá, né? Mas isso é uma coisa que a gente meio que... A gente só repete os modelos, né? A gente só vem repetindo isso. Esse é o lugar da mulher nas relações. E aí a gente se dá conta que quando a relação acaba, não sobra nada, né? Porque a gente esquece de... Mas espera aí, nessa fusão com o outro aqui, o que fica para mim, né? O que sobra para mim? Então, o fato de a gente romantizar o amor e achar que eu só preciso encontrar alguém que me ame, que eu amo, me apaixonar, ok. A gente não aprende que o amor, ele é uma habilidade. E a gente precisa desenvolver essa habilidade. Entende? O amor é muito mais do que um afeto. Na relação a dois, o amor é recurso, é habilidade, é aprendizado. E a gente precisa desenvolver. Imagina, Kelly, se quando a gente se apaixonasse, a primeira vez, a nossa mãe chegasse pra gente e falasse assim, filha, se apaixonar é a melhor coisa do mundo, mas não esquece de você. Ou quando você fosse casar, a gente nunca ouviu teu isso. pai chegasse e falasse que você seja muito feliz nessa relação, mas não esquece que você é um indivíduo, um ser, e que você precisa manter algo só seu aí. Entende? É claro que a gente tem que ter para uma relação dar certo aquilo que é dos dois. Claro. Né? Que é uníssono, que é comum, é construir, compartilhar. É incrível, essa é a melhor parte de uma relação. Mas imagina se alguém nos ensinasse isso e falasse, mas você não pode esquecer de você. Sabe? Você tem que manter se desenvolvendo na tua individualidade, você tem que estar sempre buscando recursos internos, para você cada vez amar de um jeito mais saudável, se relacionar. Você precisa manter aqueles teus sonhos que você trouxe antes de conhecer essa pessoa. Quais eram? Você não pode simplesmente abrir mão de tudo. Porque, inevitavelmente, em algum momento, você pode passar anos da tua vida assim, mas em algum momento essa conta vai chegar. Sabe? Vai chegar. E a hora que a conta chegar... Quem vai pagar, entendeu? Quem vai pagar o preço dessa conta? É você. É você. E aí você se sente destruída. Isso. Não só destruída, né? Mas é isso que você falou. Sem força. Sem força, sem vida. Entende? Porque a vida passa a ser aquilo, né? A família. E eu, né? O que é meu nessa relação? Então, acho que a gente se atrapalha muito, sabe? E eu também, quando a gente fala a gente, eu me coloco, porque tudo isso eu só fui aprender depois que eu me separei e tive que desenvolver esses recursos internos para entender a minha frustração, o porquê que a minha relação acabou e como é que agora eu ia ter que reconstruir a minha vida. Agora eu estou há 17 anos no meu segundo casamento, como é que eu desenvolvo recursos para manter essa relação de longo prazo? Né? Então, acho que a maneira com a qual a gente se relaciona hoje
ela é equivocada desde o começo, assim, sabe? Desde o começo que a gente começa repetindo os mesmos padrões, né, das gerações anteriores. Do que a gente conhece, do que é conhecido. Isso. E é quando a água bate na bunda que a gente para e pensa, mas, opa, alto lá, né? Como é que eu preciso fazer agora, então? Já que assim não rolou, né? Não chegou até onde eu imaginei que chegasse, ou como é que eu vou me relacionar agora? Né, numa próxima relação, se é que eu quero me relacionar de novo, para que o desfecho não seja esse, mesmo que essa relação acaba, o que fica aí em mim, o que é meu? Então, eu acho que eu sempre falo que, para mim, o maior desafio da nossa existência são as relações, né? São as relações amorosas. Assim, o quanto se relacionar nos confronta nas nossas sombras, naquilo que a gente tem de mais escondido dentro de nós e obscuro. Isso tudo vem à tona numa relação a dois, né? E sabe, Liz, que agora, né, que eu comecei a colocar um pouco, e hoje eu estou tendo a oportunidade aqui contigo de colocar também um pouco da minha história, porque eu acho que a gente tem muito isso de... Eu tenho ainda essa coisa de... Eu não me sinto ainda tão à vontade para falar de um assunto que para mim ainda é tão íntimo, é tão, né... É uma dor, e acho que tem muito essa coisa que você falou no início aqui da nossa conversa, né? Que ainda para a sociedade, culturalmente, estar casada, né, é o ideal. Parece que a gente está mais alinhada com aquilo que se espera de nós, né? Então, eu hoje aqui estou tendo a oportunidade também de colocar para fora, né, uma realidade, porque é importante que a minha audiência, né, as mulheres que me seguem, saibam, né, o que eu vivenciei, né, o que eu passei. Muitas estão se identificando com isso e estão vindo me perguntar, nossa, como que agora parece que tu está tão bem, né? Porque eu tive um momento assim de recesso, de sumiço, que foi quando eu fui buscar ajuda, né? E foi... Eis aqui a pessoa que eu posso dizer com toda segurança, né, que foi uma das pessoas que mais me ajudou a sair desse lugar de me sentir enfraquecida, sem ânimo, sem força, eu tinha perdido um pouco desse vício, dessa alegria de viver que a Kellen tem normalmente. E eu dizia assim, onde é que foi parar? Né? Será que aquela mulher, né, que existiu um dia, aquela força que eu tive um dia, vai voltar? Porque a sensação que eu tinha é que nunca mais ia voltar. Né? E hoje, e você, né, eu tenho assim, uma eterna gratidão, porque realmente, assim, foi quando eu te encontrei, que eu estava, inclusive quando eu cheguei no grupo das Lobas, é o meu conto preferido, né? Pele de Foca, Pele d'Alma. Você chegou nesse? Cheguei nesse. Não lembrava. Cheguei nesse. Esse conto, assim, ele... Para mim, ele é incrível. Ele fala sobre mim. Ele é... Super me identifico, né? Eu achei incrível aquele dia porque eu cheguei num grupo de mulheres desconhecidas. Eu só conhecia você ali. E eu... me abri, chorei, me expus. No primeiro dia, eu disse, como assim? Meu Deus do céu. Como assim que eu fiz isso? Eu tô doida, né? Mas... Olha como a gente se cobra, né? Olha só, né? Porque até para se expor a nossa vulnerabilidade. A gente acha que tá fazendo algo errado, que não é comum isso, que eu não deveria fazer assim. Mas não é mesmo, né? Não é. E por isso que a gente se sente tão constrangido, se cobra, né? E que bom que hoje a gente pode ter espaços onde a gente possa fazer isso com segurança, como um grupo terapêutico de mulheres, né? Que bom. E quando eu cheguei ali e eu comecei a colocar minha história, né? Que eu senti esse apoio, isso começou a me trazer de volta, porque essa força ela tinha ido embora. Ela tinha ido embora, isso... Eu realmente, assim, eu não me imaginava hoje estar nesse lugar. Eu não me imaginava estar aqui com a Liz hoje. E eu estou aqui hoje graças a ela, né? Por isso que é uma forma de honrá-la. E aí que eu queria te dizer, né? Muitas mulheres estão vindo agora até mim dizer assim, como que tu conseguiu? Como que tu tá bem agora? Claro que eu tenho meus altos e baixos, né? Sempre não vai faz ter. tanto tempo assim, enfim, ainda tenho...
Eu estou retomando, eu estou num processo ainda de retomar minha vida, os meus projetos. Mas eu vejo as coisas agora acontecendo, eu vejo que essa força voltou no sentido assim, eu estou colocando o pé, né? Eu estou me desafiando, eu estou olhando para frente, parei de olhar para trás. E aí, as pessoas vêm me perguntar, as mulheres, né? Vêm me perguntar como que você conseguiu, porque agora eu estou tão mal, né? Eu estou tão nesse lugar. E aí eu gostaria que tu falasse um pouco sobre isso, né? Como retomar essa força. Muito Como bom. sair desse lugar. Esse lugar de se sentir realmente assim, sem perspectiva. Como se tu tivesse uma página em branco, mas tu não sabe o que tu vai pintar ali. O que você fez? Tá eu adoro ela, porque ela responde com outra pergunta, gente. E aí ela faz a gente pensar mesmo, né? Eu fui buscar ajuda. Isso. Fui buscar ajuda. Isso. Eu acho que, num primeiro momento, eu fiz questão de te perguntar, porque foi exatamente o que eu fiz. Quando eu percebi que eu já estava há quase 2 anos, né, num sofrimento, numa depressão, assim, desesperançosa, né, de voltar a ser a Lisandra que eu era antes da separação, eu também fui buscar ajuda, né? E foi num processo terapêutico que eu fui juntando os meus pedaços de novo, me colocando em pé. Então, a primeira coisa que eu acho é, ninguém precisa dar conta de lidar com as suas dores sozinha, né? No sentido de, se eu tô com um problema no estômago, eu vou pedir ajuda. Eu vou lá num médico do aparelho digestivo, num gastro, e vou fazer exames. Se eu não gostei desse, eu vou procurar um outro. Eu vou lá fazer uma ressonância, sei lá, alguma coisa assim, ultrassom. Eu vou procurar um especialista, eu vou tentar tratamentos diferentes, até que eu consiga entender de onde vem aquela dor e qual é o tratamento para ela. Mas acontece que a gente não faz isso para as nossas dores emocionais. Não faz. A gente acha que as dores emocionais, elas simplesmente... o tempo cura tudo, né? E a primeira coisa que eu aprendi é que não é o tempo responsável por fazer isso, somos nós. Então, quando você fala, né, foi graças a mim que você está aí, eu diria que foi graças a nós duas. Porque você se colocou minimamente disponível nesse processo e toda semana você estava lá no grupo, né? E claramente tinha semanas que você estava despedaçada, mas você estava lá, entende? Você estava lá, agora. Isso. Você podia estar ali com a câmera fechada, sem falar nada, mas você estava lá. Então, a primeira coisa é como eu posso fazer para me fortalecer, né? Do que eu preciso, de que ajuda eu preciso. Essa ajuda pode ser uma ajuda profissional, às vezes pode ser um livro, né? Às vezes pode ser um canal lá no YouTube que você vai ouvir coisas e que vão te ajudar a ter insights, reflexões, a ter novas possibilidades, sabe? Novas perspectivas. Mas é sair um pouco da fase do lamento, né? E não deixar ser tomada por essa tristeza e até por esse lugar de vitimismo, assim, sabe? Que é natural, que a gente fica nesse lugar, né? Durante um tempo. Mas durante um tempo, né? E é necessário o lamento, é necessário o choro. Mas se isso não está passando, né? Se isso realmente está ali tomando a maior parte dos teus dias, você precisa buscar ajuda, né? Você vai precisar olhar para isso com um carinho maior, com um pouco mais de atenção. E seria o adequado para todo mundo, né? Porque se eu saio de uma relação com essas feridas abertas, eu não olho para isso, eu não aprendo com toda essa dor, eu vou para uma outra relação e eu vou repetir a mesma coisa, né? Eu sempre falo que aquilo que a gente não cura, a gente transfere numa outra relação. E assim é para todos nós. Aquilo que a gente não cura do nosso sistema familiar, a gente transfere nas nossas relações. Então... Eu sei que talvez isso não seja possível para todas as mulheres, sabe? Mas tem muita coisa que é possível fazer. Se você não tem grana para investir numa terapia, num grupo, num curso, mas você tem jeito de você conseguir isso, sabe? Hoje, alguma ainda mais hoje, alguma coisa é possível. Então, para te tirar desse buraco, né? Porque a gente entra num buraco. E para sair desse buraco, você vai ter que olhar para um lugar que te pareça uma luz, sabe? E ir atrás dessa luz. E isso foi uma coisa que você fez.
entende? Você viu lá que tinha uma luz, uma possibilidade, e você confiou nisso. Assim como eu também fiz quando eu me separei, né? E sem dúvida nenhuma, meu processo terapêutico foi fundamental para isso, sabe? Eu sempre falo que eu não conseguiria ter mantido a minha decisão da separação. Eu teria voltado para uma relação adoecida, né? Por medo, por não saber lidar, por insegurança, por não ter força para sustentar aquela decisão. Eu ia voltar para aquilo que era ruim, e nocivo e tóxico para mim. Que é o que acontece com muitas mulheres, né? Que não saem de uma relação ou que acabam voltando para uma relação porque é muito difícil separar. É muito difícil lidar com o nosso sofrimento, o sofrimento dos nossos filhos, né? Essa parte porque, é bem delicada. Exatamente, é muito delicada. Então, acho que o que eu diria, sabe, para uma mulher que está passando isso é... Mas busque ajuda, principalmente com quem sabe do que está fazendo, né? Exatamente. Então, é claro que se você vai buscar ajuda com a Kellen, que já passou por isso, que já está né, num outro momento da vida dela, é diferente você buscar ajuda, às vezes, com alguém que não sabe nem de que dor é essa. Né? Do que se trata. Eu falo, por exemplo... Eu sei muito falar da dor da separação, mas eu não saberia falar da dor de perder um filho, por exemplo. Eu nunca perdi um filho. Talvez eu consiga imaginar o que é quando eu penso que isso pode acontecer com meu filho, imediatamente me dói. Mas eu não tenho legitimidade para falar sobre isso, né? Então é sobre isso. É sobre... Tá, eu não sei o que fazer aqui. Quem pode me ajudar? Aonde eu posso buscar essa informação? Né? Quem já passou por isso... viveu isso e conseguiu sair desse buraco. Então, é aqui que eu vou. Né? É aqui que eu vou. E a gente tem que aprender a buscar ajuda para as nossas dores emocionais, para o nosso sofrimento psíquico. Porque as pessoas estão cada vez mais adoecidas emocionalmente. Justamente porque a gente não busca ajuda. Justamente porque ainda existe todo um tabu em torno disso, de que... É isso. Ah, separou? É isso. Vira a página, começa, vai lá e tá tudo bem. E que bom se você está conseguindo fazer isso. Mas, na verdade, é que a maior parte das pessoas não consegue. Não é assim. E vai acabar repetindo, né? As mesmas questões. Sim. E sabe, Liz, que eu vejo assim, além de buscar ajuda, né? Porque se tu não buscar ajuda, eu vou falar com propriedade naquilo que eu passei. Eu estava tomando decisões, fazendo escolhas, não a respeito de relacionamento, porque eu me dei um tempo, né? Precisava elaborar, eu sabia que eu não ia... Né, essa coisa assim que muita gente vem e te diz, agora aproveita, agora... Né, falam muito as amigas, né? Agora beija, agora não sei o quê, agora vai para a festa. Nada disso fazia sentido para mim. Mas profissionalmente, eu me cobrava demais. Assim, porque... Eu sempre tive um ritmo, porque eu amo fazer o que eu faço, né? Então, eu tinha um ritmo no meu trabalho e eu não estava conseguindo mais. Claro, porque você está vivendo um processo doloroso, você acorda de manhã, já é difícil acordar, assim, levantar da cama, coisas que as pessoas também ao teu redor não vão entender. O quanto é difícil você ir lá tomar um banho, você fazer uma maquiagem. Às vezes, aquilo para mim... Sabe? Escolhi a roupa que eu ia colocar. Chegou um momento que coisas muito simples do dia a dia eram muito difíceis para mim. É assim mesmo. E aí, só que se você não vai buscar ajuda, você não se acolhe, você não entende que você está vivendo um momento e é o seu momento, ele pode durar, sei lá, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, não importa. Se você não compreende isso, você vai fazer também escolhas erradas em outras áreas, não só em relacionamento. E eu fiz muito disso antes de entrar no grupo, antes de me conectar mais contigo. Eu estava tomando decisões assim de ser muito punidora comigo, sabe? De ser muito dura, de me colocar ritmo nas coisas quando eu não tinha força e nem cabeça para isso. E aquilo me deixava pior, porque eu dizia, eu sou incompetente, né? Eu não estou dando conta da minha vida. Mas, sabe, aí começa a reforçar vários pensamentos negativos que vão te levando para um lugar ainda pior. Além de tu estar sofrendo com toda a situação,
né? Tu ainda acha que tu é um pouco pior do que aquilo, né? Então, também sobre isso, né? Eu acho que se buscar ajuda, se acolher, compreender que você vai ter um tempo que vai levar, talvez, conforme tu falaste antes, né? Cada um tem o seu tempo. 1 ano e meio passado, eu me sinto melhor? Me sinto melhor. Eu sei que eu posso me sentir ainda muito melhor. Claro. Mas se eu não tivesse ido buscar ajuda, eu não sei como eu estaria agora. Eu não sei se eu teria voltado para esse ritmo. Né? Isso foi no tempo que tinha que ser. Exato. Né? Eu fiz escolhas profissionais naquele momento de muita dor, que eu sentia assim que não tinha nada a ver, não era congruente com o que eu estava vivendo. Uhum. E até por não ser alinhado, eu estava até desfocada do meu propósito, porque hoje, o que aconteceu, né? E é esse ponto também que eu queria chegar, porque eu sei que não é fácil, eu sei que mulheres que passam por isso, eu entendo também dessa dor, porque passei. Mas se tem algo de muito positivo que a gente pode pensar, é que essa dor, eu acho que tu concorda comigo, essa dor ela pode ser um ponto de grande virada na nossa vida. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. E eu tô vendo isso agora. Né? Agora eu tô me dando conta, assim, eu fico feliz de falar disso, porque o meu propósito acabou sendo lapidado, né? Tá sendo, ainda está em processo, por conta disso que eu vivi. Né? Que a gente pode fazer algo bom com isso. E tem uma fala tua que, para mim, eu já te falei isso, né? Que, para mim, assim, pegou profundamente, né? O dia que eu te ouvi falar disso. E eu já tinha ouvido em outro momento, mas naquele momento que eu ouvi, eu não estava passando por um processo de separação. E depois, em algum vídeo, quando tu conta da tua história, eu ouvi tu falar novamente sobre isso, né? Que quando tu foi buscar ajuda, a tua terapeuta, acho que foi na época, né? Te falou o que tu podia fazer com aquilo, né? E eu queria que tu falasse esse ponto. Quero que tu fale com as tuas palavras, né? Porque isso mexeu comigo. Eu disse, o que eu vou fazer com isso? Isso está acontecendo comigo agora. O que eu vou fazer? Né? Eu acho que eu estou indo no caminho, mas eu quero que tu fale. O que ela te disse? Ela, enfim, dentre tantas coisas, né? Mas essa foi uma coisa que é um ensinamento para o resto da vida, né? Eu lembro que ela disse, olha, agora você vai ter que aprender a transformar toda essa merda que te aconteceu em adubo, né? O estrume que está aí, né? Em volta, a gente vai ter que pegar isso e transformar isso em adubo, sabe? Para que isso possa trazer algo lá na frente, que você possa colher algo disso lá na frente. E o que eu tirei disso, né? Que se a gente não pega algo que nos causa sofrimento, né? Uma situação, uma separação, uma perda, e se disso eu não tiro algo que faz com que eu me torne um ser humano melhor, aquele sofrimento ele é em vão, né? Ele é em vão. Então, tudo na minha vida que me atravessa, né? E que me faz sofrer, eu sempre procuro olhar por essa perspectiva. O que eu preciso aprender aqui para que esse sofrimento não seja em vão? De que maneira esse sofrimento agora pode me tornar uma pessoa melhor, sabe? Desde aquele momento, sabe? Então, tudo, exatamente tudo, assim. Com os meus filhos. Às vezes a minha filha Clarinha chega em casa chorando, que aconteceu alguma coisa na escola. Eu sento com ela e falo, ok, né, filha, enfim, sinto muito por isso e, nossa, a mamãe sente muito de você estar sentindo isso. Eu não queria que você estivesse vendo isso. Mas isso aconteceu, isso está acontecendo na tua vida. O que você consegue tirar daí, filha? O que você está aprendendo com essa situação? Entende? É claro que do jeitinho dela, né, com 13 anos, ela faz a elaboração dela e às vezes sai grandes coisas, né? Mas eu nunca deixo ela ir para a autopiedade, sabe? De ir para aquele lugar da coitadinha. Eu sempre trago essa perspectiva. Filha, não dá para a gente desfazer isso. Isso já aconteceu. Sua amiga já te destratou, ou você já ouviu isso que você não queria ouvir, ou você... Isso já aconteceu.
Como é que a gente pode daqui? O que você consegue tirar daqui? Outro dia mesmo, acho que faz uns 3 meses, ela passou por momentos bem difíceis esse ano, né? Enfim, entrada da adolescência, essas questões todas que os adolescentes sofrem, né? Você tem 2 filhos, você sabe do que é. E a gente já passou por isso também, né? E aí, eu não lembro exatamente, assim, qual que era o contexto, sabe? Mas era alguma coisa, assim, de ela estar frustrada de novo, e de novo, de novo, assim, sabe? Por não se sentir, talvez, validada pelas amigas, né? Com 13 anos, a gente vai buscar essa validação fora, né? E aí, num desses momentos, eu olhei para ela e eu falei: então, filha, olhando para tudo isso que você viveu aí nessas últimas semanas, o que você pode tirar disso, né? O que você está aprendendo com isso? Mas assim, eu olhei para ela nos olhos dela muito firme, né? E ela disse que eu preciso aprender, mãe, a me apoiar nas minhas próprias pernas, que eu não posso contar com que elas vão falar de mim. Eu preciso confiar em quem eu sou e no que eu tenho. Eu falei, meu Deus. Filha de Lisandra Zanuto. Eu falei, meu Deus, se eu tivesse isso em mim aos 13 anos de idade, né? Mas eu acho que Lindo. foi isso que eu aprendi ao longo desses anos. Mas ela está sabe? aprendendo com você. Sim, eu acho que ela vê também, eu sempre nesse momento muito reflexivo, assim, né? E ela tem 13 anos, mas ela é madura, ela é muito observadora, sabe? E eu acho que é isso, sabe, Kelly? Eu falo que certamente se eu não tivesse procurado ajuda, entrado num processo terapêutico, me reconstruído, elaborado toda essa dor, aprendido com tudo isso, né, que ainda aprendo, certamente, mas hoje eu consigo ver os frutos disso, né? Então, olha da onde nasce esse trabalho dessa separação, né? Da onde nasce também essa mulher, né? Também desse trabalho, porque essa mulher que você vê hoje aqui não existia 10 anos atrás, né? Ela também se constrói à medida que vai se possibilitando, né? Eu me vejo assim, pelo menos. Então, eu acho que é isso que você falou, sabe? Uma separação, ela é uma grande oportunidade de a gente resgatar nós mesmas, de a gente transformar toda essa cacaca, né, em adubo para a gente colher coisas lá na frente. Mas não necessariamente isso vai acontecer. Vai depender do que você vai fazer com isso. Você pode usar essa dor para ficar no lugar da raiva, do vitimismo, da não compreensão, da não aceitação, de não, né? É uma escolha, né? E tá tudo bem, se é isso que você dá conta, ok, né? Mas para mim, se eu não tiro algo daquilo que me faz sofrer, eu penso, então eu estou sofrendo em vão, sabe? Então é sofrer por sofrer. E esse lugar eu não quero ficar. Né? Então, a separação foi assim, uma grande mestra para mim. Está sendo até hoje, né? Está sendo até hoje, assim. Porque também trabalhando com mulheres que se separam, eu também estou sempre aprendendo, né? Mas é isso, sabe? Eu acho que é aquilo que mais nos desafia, aquilo que mais nos confronta, aquilo que mais dói, ali tem uma grande oportunidade. Ali tem uma grande possibilidade. Vai depender do que eu escolho fazer com aquilo, né? Ou do que eu dou conta de fazer com aquilo. Que lindo, Liz. Nossa. Antes de a gente finalizar, eu queria... Mas já? Meu Deus do céu, que rápido, né? Olha, 5 minutos. Como assim? A gente já falou 1 hora? Não tô acreditando nisso. Mas acabou não de começar. Né? Porque eu olhei ali, porque eu nem tinha me dado conta também do tempo. Nossa Senhora. Eu queria te perguntar, com toda essa experiência, com tudo que tu já viveu nesse trabalho lindo que tu desenvolve com as mulheres, tem alguma história, algo assim que te impactou, algum relato assim que te marcou muito? Eu gostaria que tu compartilhasse, assim, porque deve ter muitos, né? Deus, tantos. Mas você diz assim de uma separação que foi muito dolorosa e uma virada? Não necessariamente uma virada, né? Mas assim,
de uma situação assim que essa mulher vivenciou e que foi de uma profunda dor. E, claro, ela deve ter ido buscar ajuda, né? Se tu conheceu a história dela, deve ter dado uma virada, com certeza, se tu chegou na vida dela, né? Mas algo assim que seria muito intolerável de uma pessoa suportar, sabe? Nossa. Porque eu vejo mulheres suportando tantas coisas. Nossa, você disse... Não... Exato. São muitas histórias, tá? Muitas, assim. Eu poderia escrever um livro de histórias perversas e cruéis de separação que eu já lidei. E sempre que eu me deparo com uma situação dessa, eu sempre olho para essa mulher e pergunto, meu Deus, como ela é capaz de suportar isso, sabe? Eu fico pensando, se fosse eu acho que eu já teria sucumbido. E é impressionante como as mulheres são fortes, né? Tem uma história que é uma, acho que eu poderia botar assim das top 10, assim, ela entrou no Separei Agora, acho que foi antes da pandemia até. Então essa mulher tinha uma vida, morava em São Paulo, casada, tinha uma profissão. O marido, então, assim, eu vou falar mais ou menos do que eu lembro, detalhes, às vezes. Eu não lembro se ele tinha uma empresa e transferiu para o interior de São Paulo, ou se ele trabalhava numa empresa e foi transferido para lá, não lembro. Mas o fato é que, por conta da profissão dele, do trabalho dele, ela teve que abrir mão da carreira dela e mudar, então, com os filhos para essa cidade. E ela conta, então, que essa era uma relação, um homem muito frio, muito distante. Ela já era uma mulher mais velha, então, ainda carregando muito esse padrão de relacionamento antigo, assim, né? Então, sei lá, talvez hoje ela tenha uns 60 anos, talvez, por aí. E eu sei que ela mudou para o interior, abriu mão da própria carreira, né? Aquilo que a gente fala, o movimento das mulheres, né? Sempre sacrificarem aquilo que é delas em prol da relação, em prol do parceiro. E assim ela fez, e anos se passaram. Esse marido foi ficando cada vez mais distante, intolerante. Ela perdeu a conexão com ele. Tinha um amigo do casal que ficou viúvo e começou a se aproximar muito deles. Ela, como era a mulher, acabou ficando mais próxima dele, até que os dois se apaixonaram. E ela acabou se envolvendo com ele. Esse marido descobriu. Eu não sei se ele descobriu ou se ela contou em algum momento para ele. E aí, olha o que ele fez. Pelo que ele fez, a gente já pode assim, ter uma noção de que tipo de pessoa é essa, né? Então, ele armou um plano contra ela. Aí passou um tempo, uma quinta-feira à noite, uma quarta-feira à noite, quinta-feira à noite, ela estava na cozinha, na mesa da cozinha, de pijama já, tomando sopa com os 2 filhos. E, de repente, a casa dela é invadida por uma ambulância com uns enfermeiros de branco. Eles entram na cozinha, ela não entende nada, eles colocam ela numa camisa de força e ela é internada numa clínica psiquiátrica à força. Esse homem, ele pagou um psiquiatra para dar um laudo, para dizer que ela estava em surto, que ela não tinha mais condições, que a vida dos filhos estavam em risco. Ele pagou um psiquiatra para fazer isso. Ela já tinha tido episódios de depressão ao longo dessa relação. Ela já tinha vivido coisas difíceis, né? Mas não nesse ponto. Não nesse ponto, claramente. E ele mandou ela para essa internação e ninguém sabia onde ela estava. Nem os filhos, nem a mãe dela, ninguém. Ele planejou uma vingança. Ela chegou lá e foi tratada como uma pessoa em surto de transtorno mental, foi medicada, amarrada e deixada lá. Até que a mãe dela começou, né, no primeiro dia, no segundo dia, e não sabia onde ela estava, e aí a mãe então ameaçou chamar a polícia. E aí, nesse momento que ele diz, então, que ele teve que interná-la porque ela estava em surto, e a mãe sabia que isso não era verdade, né? Foi até a clínica psiquiátrica, teve que ameaçar os médicos, dizendo que ia levar para a imprensa, que ia levar um advogado, que ia chamar a polícia, porque eles tinham feito uma internação
totalmente inadequada, né? Então, olha isso, Kellen. A mãe consegue tirar ela de lá, essa mulher nunca mais volta para casa. É de filme. Ela nunca mais volta para casa, ele tira tudo dela, ela volta a morar com a mãe. Isso já, assim, os filhos já estavam, uma acho que tinha 16, o outro já tinha, sei lá, talvez 21. Os filhos presenciaram tudo isso, os filhos viveram tudo isso. Traumático. Ele tirou tudo dela, então era, sei lá, 25 anos de uma relação, de um casamento, onde ela construiu tudo com ele, abriu mão da carreira dela. Ele deixou ela sem nada. Sem nada. Ela voltou a viver na casa da mãe de favor, retomou a vida profissional dela. Ela ficou muito tempo no grupo das lobas, foi se reconstruindo. Mas é uma história muito perversa, Sim, né? Imagina você estar ali na tua casa e, de repente, você é internada, né, por uma vingança, né? E os filhos presenciando tudo isso. Ela levou um bom tempo para conseguir sair, assim, dessa raiva que ela tinha, sabe? Mas ela está muito bem hoje, muito bem. Retomou a vida dela, é maravilhosa. Deve ser muito gratificante tu ver, né, essa virada. Nossa, essa é só uma das, sabe? Mas, assim, histórias muito cruéis, assim. Já atendi mulheres que eram acorrentadas dentro de casa. E a gente está falando de mulheres que não são mulheres que estão lá na favela, assim, sabe? Não, de mulheres que eram casadas com pessoas que têm uma condição de vida até famosa, entende? Pessoa até conhecida mundialmente. E vivia num cativeiro mesmo, sabe? E tem que fugir para conseguir salvar a própria vida. Né? Nossa! Desse nível, assim. Então, existem mulheres em condições muito... Então, eu olho para uma história dessa e eu falo, da onde ela tirou recursos para lidar com isso, sabe? Para conseguir se reerguer depois disso. Então, as mulheres têm dentro de si, Kellen, algo que nem a gente sabe que tem. Sim. Sabe? E eu posso dizer assim com 100% de certeza. Acredito nisso. Né? Nesses anos todos, assim, vendo histórias tipo essa, e essas mulheres se reconstruindo e refazendo a sua vida, eu falo, da onde ela tira isso, sabe? Então, eu não tenho dúvida que a gente tem algo dentro de nós que, se a gente se apropriar disso... Então, as situações, os contextos podem quebrar a nossa alma, podem amassar a nossa alma, podem dilacerar, sabe? Mas em algum lugar dentro de nós... Tem uma força para se regenerar, que é incrível, né? Exatamente. Então, se eu me reaproprio, se eu me mantenho leal a isso, eu vou conseguir, sabe? Eu vou conseguir. Pode ser que leve mais tempo, menos tempo, é um dia depois do outro, é como você falou, são pequenos passos, né? Como você falou, porque num momento como esse, sair da cama já é o maior passo do dia, e tá tudo bem, é isso mesmo. Mas eu preciso confiar, né, nisso que eu tenho aqui dentro. Nossa, perfeito. Ai, que Cá incrível estamos que nós. você é, Liz. Antes de finalizar, então, eu queria... Bom, primeiro, eu gostaria muito que tu deixasse, né, os teus contatos, enfim, como que as mulheres podem te encontrar no Instagram, no YouTube. Eu já estou emocionada, gente. Ai, meu Deus Que do linda. céu. Eu quero também que tu deixe um recado para as mulheres, né? Mas eu queria te falar algo. Eu vi em algum momento tu dizer assim, por muito tempo, né, eu fui conhecida como a psicóloga do divórcio. Eu não sei se isso talvez em algum momento te incomodou, enfim, né? Mas que bom, sabe? Que bom que você teve essa coragem. Que você fala pra gente lá no Método CIP, né? Porque a Liz é minha mentora também, tenho muito orgulho disso, né? De estar fazendo parte, né? Desse projeto lindo que você está desenvolvendo. E você fala, né? Tem que colocar o pé na arena, vamos lá. Que bom que você, um dia, né? Com toda essa história de dor, né? Tudo que você passou, você decidiu fazer algo lindo com isso. E... eu creio que hoje eu estou aqui, né, tendo essa oportunidade maravilhosa de te entrevistar, de a gente levar essa mensagem para muitas outras mulheres que eu tenho certeza que vai agregar tanto para elas, tudo que foi falado aqui,
porque um dia você tomou essa decisão de colocar o pé na arena, de falar da sua história, né? E de uma forma tão profunda, tão autêntica, tão verdadeira. E muito obrigada por você ser esse farol para mim e para milhares de mulheres que te seguem. Você é muito grande, muito. Você é o que você é, sabe? Eu sempre me conectei muito com você por isso, porque você é a sua essência, né? Você é fiel à sua essência. Talvez tenha muitas outras pessoas falando sobre isso, falando sobre divórcio, sobre enfrentar essa dor, mas nesse nível de verdade, nesse nível de amorosidade, cuidado, eu nunca vi. Tá? Muito, muito obrigada por você ter aceitado o meu convite. Estou muito feliz. Agora eu gostaria que você falasse aqui para quem estiver nos assistindo, né? Como que as mulheres podem te encontrar, podem acessar teu trabalho. E que tu deixasse teu recadinho final, que tu quiser. Primeiro, obrigada, tá? Obrigada pela confiança, né, nesse trabalho. Ele não seria possível se do outro lado não tivesse mulheres como você que se colocam disponível para ele e confiam nisso, né? Então, obrigada, viu, Kelly? Acho que tem uma coisa que eu venho aprendendo muito nesses últimos anos, né? Que é aprender onde está o meu valor. Eu acho que isso tem a ver também com o processo de envelhecimento. Então, desde que a gente nasce, a gente aprende quem a gente é através do olhar do outro, né? Então, a gente é validado. Então, eu sei que eu fico bem de rosa porque a minha mamãe olha para mim e diz: ai, como você fica linda nesse vestidinho. Ou como você faz isso bem feito. Ou como seus olhos são lindos. Ou como... Então, eu aprendo o que eu tenho de bom, o que eu tenho de ruim, através do outro. E a gente entra na vida adulta assim, né? Então, quando eu tenho alguém que me deseja, um parceiro que me ama e me deseja, eu me sinto amada e desejada. Se eu não tenho esse olhar, isso me falta. Mas acho que o que eu gostaria de dizer para essas mulheres que vão assistir esse podcast é que em algum momento da nossa vida a gente vai ter que buscar isso dentro de nós, não mais fora, né? Então hoje, Kellen, eu sei que o meu valor não está no meu cabelo, nos meus olhos, na minha pele, nem no que os outros dizem sobre mim, né? Mas no que eu construí aqui dentro. É aqui dentro, sabe? Porque um dia essa pele não vai ser mais essa pele, esse cabelo não vai ser esse cabelo, mas aqui dentro eu vou ser a Lisandra, que é uma mulher que lidou, enfrentou a vida, ousou, e que se apropriou do que era dela, né? Então, talvez a coisa mais importante que eu acho que cada mulher precisa encontrar esse caminho é aonde que está o teu valor, sabe? Quem é você? Não colocar isso nos olhos de alguém. É você, sabe? É você ter uma imagem, né? Quase que imaculada, sabe? Sobre o valor que a tua vida tem para você, naquilo que você faz, naquilo que você é boa e naquilo que você também não é boa, porque a gente também não é boa num monte de coisa, mas isso te compõe. E você se apropriar disso, sabe? É isso que eu acho que a gente mais precisa enquanto mulheres, sabe? Não depender mais do que está fora para dizer qual é o nosso valor. Mas é eu saber disso. E proteger isso com unhas e dentes. Nada vai dizer que isso não é ou vai validar fora de mim. É dentro, sabe? Então, se eu puder trazer isso para as mulheres e fazer com que cada mulher confie nisso e resgate isso dentro de si, eu já vou estar muito feliz com o meu trabalho, sabe? E essa também é a minha missão comigo mesma, todos os dias, né? Eu sempre falo, a saída não está para fora, ela está para dentro. É para dentro de nós, né? É aqui dentro que eu tenho que olhar e achar o meu verdadeiro valor, a minha essência, aquilo que faz sentido para mim e me manter leal e fiel a ele.
Então é isso, minhas queridas. Obrigada, Kellen, por essa oportunidade. Adorei mesmo, de verdade. Eu quero que tu diga qual que é teu arroba. Arroba Lisandra Zanutto no Instagram, né? Lisandra com S. E é isso. Obrigada que você existe, sabia? Querida. Que você faz esse trabalho lindo, maravilhoso. Que Parabéns. Você falou aqui para nós foi ouro em pó. Ouro em pó. E parabéns pelo teu trabalho, viu? Eu tenho te acompanhado e tenho visto o quanto você tem crescido. Obrigada. E você tem me inspirado muito nisso. Obrigada, viu? Obrigada demais. Não tem, é imensurável, né, o valor desse momento aqui contigo, né? Porque realmente é de coração e de alma que eu te falo, assim, que tu é uma das pessoas, talvez hoje a única, nesse mundo, né, tão vasto que é a internet, que eu confio, que eu sinto assim, eu estou falando com uma pessoa de verdade, né? Que ela é o que ela é. Então terminamos esse podcast emocionada, né? Eu tô até engasgando. Muito. Aqui, eu segurei até o final, mas no final você jogou baixo comigo. Não tem como, Não né, tem gente? como. Eu espero que tenha agregado muito valor para você aí. Se você está passando por... se identificou, né? De alguma forma, mesmo ainda que não esteja passando por um processo, né, de estar vivendo uma separação, mas você pode estar compartilhando também com uma amiga, né? Com alguma mulher dos seus afetos. Então é isso, gente. Estou muito emocionada aqui. Um beijo grande e até o próximo podcast. Até.